SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. É um prazer, é uma honra compartilhar da palavra de Deus nesta manhã. É uma honra falar de Deus. Sempre que nós nos impulsionamos ou determinamos para nós mesmos que vamos estar na presença de Deus, que vamos caminhar nos seus preceitos, que vamos debruçar na sua palavra, ouvir a sua voz através da palavra, entregar o nosso sentimento e emoções a Ele. Entregar a nossa vontade, a nossa alegria e a nossa esperança somente nele. Então todas as coisas que nos proporciona isso é algo tremendo. E por isso eu quero compartilhar mais uma vez. Está em 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 12 ao 15. Desculpem, amados, 1 Timóteo, verso 12 ao 15, que diz assim, nós vamos ler, fala sobre a graça e a sua eficácia. Fala assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e amor que há em Cristo Jesus. Fiel à palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Glória a Deus. Você entende isso, amados? Paulo falando com o seu filho na fé, Timóteo, dando mais uma instrução sobre a graça e a sua eficácia, e dizendo que outrora, que esta graça veio a ele sem ele merecer, porque Paulo era perseguidor do povo cristão. A graça veio até nós, o favor imerecido, veio para mim e para você sem sermos merecedores, porque nós éramos transgressores de toda a lei, da lei do homem e da lei de Deus. Da palavra de Deus, dos seus preceitos, nós nos afastamos completamente. Da lei, da justiça do homem, certamente nós infringimos a lei constantemente na nossa trajetória de vida. Seja uma lei de trânsito, um limite de velocidade, uma ultrapassagem incorreta, seja na lei documental por uma assinatura incoerente ou uma assinatura que não poderia ser feita por causa daquilo que está prescrito no documento, infringe uma lei. De todas as formas nós infringimos leis. Da mesma forma Paulo também fez isso, mas era um cumpridor da lei terrena, não da lei de Deus, em toda a sua plenitude, daquilo que ele nos ensina, daquilo que ele nos consola. E aqui ele fala claramente ao seu filho na fé, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância e na incredulidade. Sabe quando Paulo fala isso, amados, a Timóteo, ele está falando que muitas coisas nós fazemos na ignorância, por não conhecer. O que é uma pessoa ignorante? Uma pessoa ignorante, ele é limitado, ele não tem o conhecimento sobre determinado assunto ou sobre determinados assuntos. Sabe, por mais que você estude, em algum momento você vai se deparar com uma situação a qual você é ignorante, eu e você, todos nós. De repente falam para você sobre inseminação artificial. De repente você já ouviu falar, mas não se aprofundou. Então você não pode ter um diálogo com uma pessoa que é técnico nisso, que tem um domínio pleno disso. Por quê? Porque você é ignorante sobre uma inseminação artificial. E aqui,
Paulo está dizendo que também aquele que não conhecia a palavra de Deus, os preceitos da palavra de Deus, é ignorante do que discerne a palavra de Deus, daquilo que ele nos deixou, daquilo que ele nos ensinou. E como posso debater quando eu não conheço? Como posso debater se eu não conheço a plenitude da palavra? Por isso, ele nos atrai com laços de amor e fala para nós de uma forma tremenda, amados. A palavra é assim. Pois ele que me consolou, que eu era insolente e perseguidor, mas pela sua misericórdia, pois fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com fé e amor que há em Cristo Jesus. O amor e a fé vêm dele. Produz vida ao homem, amado. O amor de Deus, e quando nós exercemos a fé, produz em nós vida. E essa vida produzida em nós é para que nós exalemos o bom perfume de Cristo, a vontade permissiva de Deus, e que possamos também influenciar outros a seguir, a compreender que não há nada melhor e nada maior do que se entregar a Deus, do que renunciar coisas por amor a Deus, do que renunciar favores e benefícios ilícitos por amor a Deus. Este é o amor de Deus que nos constrange, a misericórdia e a graça que transbordou na vida de Paulo. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou o principal. Você imagina um homem que viveu o que Paulo viveu e agora dizendo: eu sou o principal dos pecadores. Era o mais terrível, o mais incrédulo, o mais julgador, mas a graça me alcançou. Eu não sei o que você é e o que você faz, o que tem feito e o que fez. Talvez você seja arrogante, seja cruel, seja um roubador, você ainda continue roubando, você continue oprimindo pessoas, você continue agredindo pessoas com palavras ou fisicamente. Você continue se corrompendo constantemente, você continue adulterando, traindo a sua esposa, e você, esposa, traindo o seu esposo, eu não sei. Você, filho, jovem, não honrando seu pai e sua mãe, talvez você esteja vivendo isso. Talvez você não tenha afinidade com os seus pais, não consiga compreendê-los e conversar com eles. Talvez, pais, vocês tratam os seus filhos muito rudimentar, muito severo, através de agressão física e verbal. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que a mesma misericórdia que atraiu Paulo, da mesma misericórdia que recaiu sobre Paulo, da mesma graça, o favor imerecido que veio a Paulo e a qual ele ensina a Timóteo aqui, esta graça, esta misericórdia pode vir até você. Mas você precisa dar liberdade para o Espírito Santo agir na tua vida. Conceda que o Espírito Santo seja o teu Senhor, amado. Conceda que Ele te direcione, te conduza, e que Deus seja literalmente o teu Senhor. E quando Ele é o nosso Senhor, Ele conduz a nossa vida. Mas por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia, verso 16, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Sabe, amados, ele foi tão tocado, influenciado pela ação do Espírito Santo na vida dele, ao ponto de declarar, para que evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. A vida eterna é uma promessa de Deus, amado. E existem homens, modelos pelo qual Deus tirou, separou, não porque são escolhidos ou Ele ama mais, mas porque desejaram ser usados por Deus. Porque desejaram servir a Deus de uma forma íntegra e sincera.
Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Confie em Deus, amado. Confie na palavra de Deus. Eu não sei o que você está vivendo ou passando, mas eu sei que o Deus que eu conheço através da palavra, Ele pode mudar a tua vida. Ele pode transformar o mais miserável pecador em um homem que honra a Deus, que é transformado pela ação do Espírito Santo e que começa a amar a sua esposa e não mais agredi-la, que começa a amar a ela e desejá-la somente ela e não precisa de outra mulher, que começa a falar com seus filhos sentados junto à mesa, como rebentos junto à mesa, e começa a dialogar com eles e se alegrar, porque são filhos da herança, filhos da promessa. E começa a ouvir da sua esposa palavras de amor, começa a entender que a sua esposa é sua fiel ajudadora, mulher sábia que edifica o lar. E começa a entender que diante do homem, o cabeça da casa, o cabeça da mulher, existe algo maior e mais poderoso. Cristo Jesus, que está acima do homem e da mulher, que é soberano sobre céus e terra e sobre a vida do homem. E se Cristo for o cabeça, nós seremos abençoados e viveremos diferente até que o Senhor venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele voltará em breve. Decida por Ele, amado. Entregue sua vida para Ele. E você verá a glória de Deus a cada dia, a cada tempo, se manifestando na tua vida e da tua família. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.